Então, gente, boa noite. A gente está aqui mais uma terça-feira na Associação Sagres, encerrando esse ciclo, nosso quarto e último encontro desse formato diferente, né? Então, boas-vindas a quem está chegando hoje com a gente. E, Helenice, por favor, tá com você. Então, né, primeiro, gente, boa noite de novo, né? A gente já vem nesse encontro, nós estamos no nosso quarto e último encontro. Então, esse caminho que a gente fez, né, até agora, que foi entender um pouquinho do que é esse nosso, essa nossa qualidade que todos nós portamos e principalmente, né, atualmente a gente tem isso muito presente, só que às vezes a gente não acessa, né? A gente acaba não acessando esse ser de liberdade, esse ser que o Steiner traz para nós, que é uma educação para a liberdade, tem a ver com essa qualidade desse ser humano, né, que está vindo a ser e que é o tema desse nosso encontro, né? Do quanto nós vivenciamos histórias, situações e do quanto nós mesmos às vezes passamos, né, por não ter encontrado repouso, né? Ou não ter feito as pazes, ou conhecido mesmo esse ser dentro de cada um de nós, né? E que para algumas pessoas, né, para alguns jovens, para umas pessoas de mais idade, ou mesmo para pessoas de já, né, de uma idade mais avançada, às vezes eles se colocam em uma situação no entorno, né, e essa situação do entorno, que é como se fosse uma linguagem, uma língua falada, né? Que conforme o que a gente diz, né, dentro da antroposofia, o seu sentido do equilíbrio desequilibra essa força do entorno, ela às vezes veste a roupa dessa pessoa, né? E ajuda até, muitas vezes, a você ter a coragem para atentar contra você mesmo, né? E a nossa disposição aqui foi, nesses encontros, foi exatamente ver assim, o quanto às vezes a nossa criação, o nosso sistema, a nossa educação, os nossos aprendizados, eles acabam nos apreendendo em si mesmo, né? E aí a gente tem uma roupa que não é essa roupa do si mesmo, que não sou eu em verdade, né? É, e alguns suportam, né? Estarem comportando-se dessa maneira, né? E alguns outros seres que são mais sensíveis, eles não dão conta disso, né? E esse desespero por não se sentir, não ter sentido em si mesmo, né? Isso acaba fazendo com que eles desistam, né? E às vezes atentem contra o que é a própria vida, né? Sem encontrar vivência, sem encontrar a vida em si mesmo, né? E só encontrando o que eles aprenderam do que viveram, né? Então, esse aprisionamento às vezes gera essa situação. Então, nesse primeiro momento, a gente viu muito o que era isso, um pouco, né, de cada um, e pessoas que viveram isso e pessoas que estavam no entorno com pessoas de que ficaram como enlutados, né? Ficaram como pessoas que ficaram estagnadas, que ficaram impotentes, foram vários os conceitos que foram utilizados. Depois, já no segundo, não era essa imagem exterior desse contato com esse aprisionamento do próprio ser que culminou com tentativas de suicídio, né? No segundo momento foi a vivência mesmo, como eu vivenciei essa experiência, agora não mais do que eu vivenciei, mas como eu vivenciei, né? Nisso no meu ser. E aí a gente teve vários depoimentos, né? De pessoas que vivenciaram de novo, né? Com parentes ou com colegas, né? E essa vivência que eu acabei de dar nesse preâmbulo ali, que é o que na realidade a gente numa situação dessa vai deixar para que depois seja resolvido, né? Aquilo que a gente aprisiona do sentido
e não percebido, ou seja, não representado, não trazido para fora na forma de palavras, nós somos seres da palavra, né? Então, quando eu não me ponho em palavras para fora, mesmo para dizer que eu não entendi nada, né? Eu mantenho isso no que a gente chama de um aspecto imaturo do meu ser, né? Então, eu mantenho isso nessa emocionalidade, nessa energia em movimento, que a gente chamou de vontade ativa, né? Então, essa vontade, ela fica ativa e ela fica em movimento. E para nós da antroposofia, vontade ativa chama-se movimento dessa vontade, para nós isso chama-se vida, né? Destino. E dentro de uma outra linguagem é a palavra que a gente chama de karma, né? Então, karma nesse sentido daquilo que precisa estar em movimento, né? Então, no sânscrito, a palavra karma é movimento, estar em movimento, estar em atividade. E para nós, na antroposofia, é a vida. Todo sujeito que está vivo tem movimento, né? Então, o nosso encontro com a vida, o nosso encontro com o nosso destino, o nosso encontro com essa vontade ativa que está em torno de mim, né, que me movimenta, né, ela é uma vontade que, na realidade, ela está ativa, mas ela não é livre, né? Ela não é livre porque nós, os nossos ancestrais, a nossa sociedade, foram deixando essas energias e essas emoções no entorno. E na medida que a gente vai andando na vida, a gente encontra isso. Só que vai calar, vai falar para cada um de uma maneira não objetiva, mas da maneira como ficou, uma linguagem não dita, mas uma linguagem sentida, né? E é o que eu estou dizendo para vocês. Às vezes uma pessoa, um jovem que acaba lidando com isso e não expressa, ou mesmo a família, né? A gente acaba cultivando esse tipo de vontade, esse tipo de representação, né? Então a gente tem assim, a vontade ativa é uma vontade sacrificada, né? É uma vontade que foi sacrificada para simbolizar coisas que para nós seres humanos faz sentido na vida, né? Então, seja uma dor, seja um ente querido, seja uma fala, seja tudo que é representação que a minha mente tem, né? São reflexos, são evidências de vontade ativa que estão sacrificadas, né? E quando a gente diz assim, vontade ativa em sacrifício, são vontades que estão vindo a se tornar livre, dependendo de a gente entender o que ela está dito, o que está sendo dito, né? O que está se tentando expressar com essas situações. E a nossa proposta foi exatamente lidar um pouco mais com tudo que fica como uma vontade ativa das pessoas quando lidam com o suicídio, né? Quando lidam com essa possibilidade. E a gente viu o suicídio literal, né? Mas não necessariamente não deixar o inato surgir, ou o encontro meu com o meu próprio ser, o seu em verdade, aquilo que primeiramente Steiner chama de alma individual, né? E que depois que eu morrer vai ser o meu eu espírito, né? Mas hoje isso é essa qualidade de si mesmo, né? Esse self, esse eu, né? Mas que depois que eu morrer, isso até vai ser o eu espírito, mas agora sou eu em mim, né? Então a gente chama de si mesmo e que para nós na antroposofia a gente chama de alma individual, né? Então, porque o espírito ele não dá conta de ficar presente nessa vida, né? Então, assim, a manifestação dele é em presenças de espírito, então é em vontades, manifestações da vontade, né? Porque é uma força de luz e de calor muito forte que se a gente ficar com isso dentro, a gente se decompõe, não é impossível, né? Então a gente tem isso nesse encontro dessa força de calor, né? E isso nós aqui na antroposofia a gente chama isso de alma do homem, mas não é a alma
coletiva, ou a alma da sociedade, ou a alma temperamental de uma família, né? Essas características mais de um comportar-se, da genética e da epigenética, como a gente falou na vez passada, né? Tem a ver com realmente eu em mim. Por isso o Steiner chama alma individual, né? Então, isso é o que nós estamos fazendo para desenvolver, né? Então, se a gente desenvolve essa individualidade, o indivíduo é o espírito, né? Então, o indivisível é o espiritual, né? Então, hoje a gente traz um aspecto que ele não é individual. Nós é que temos que resgatar o individual, né? A gente traz qualidades do espírito que estão se manifestando aqui, como eu acabei de falar para vocês, em forma de vontade ativa, né? Então, e a vontade ativa faz sentido de que são essas forças que se tornaram representáveis, se tornaram objetivas, se tornaram perceptivas. Então, né, o Steiner diz, a hora que você desenvolve essa visão, aquilo que era oculto para nós seres humanos torna-se perceptível. Então, a qualidade da percepção é a qualidade que nos liga ao que a gente chama de espírito, né? Então, e quando eu faço isso, eu trabalho com a consciência, né? Eu me torno consciente. Então, essa percepção, eu estou me tornando consciente das coisas que estão no meu entorno e eu não tinha percepção, né? Isso não é autoconsciência. Isso é uma consciência do que já existe, né? E que eu até então estava vivendo isso como essa fosse a realidade, né? Mas quando eu faço isso, aí eu estou me individuando. Então, a alma individual começa a estar presente. Então, a gente trabalhar isso que a gente estava fazendo nesses encontros foi no objetivo de tocar esse ser dentro de cada um de vocês, né? E que na segunda semana foi exatamente reverberar, né? Diferenciando vocês do entorno. Entende? Vocês do entorno, o que eu quero dizer é de cada vivência que as pessoas tiveram, né? Então, porque quando a gente vivencia, a gente torna-se isso, né? Então, a gente é um copartícipe de manter essas imagens ativas aqui fora, né? Porque a força espiritual que está aqui ativa, ela não faz nada, ela só está em sacrifício. Somos nós que vamos libertá-las quando nós olhamos para elas, né? E lidamos para elas, e elas daí sim podem se tornar livres, né? Então a gente chama vontade livre, vem um poder criativo, né? Vem uma forma diferente de lidar com a situação. Isso é nós que temos que fazer, entende? Então, é nós que temos que buscar isso. Por isso que eu me propus, né? E aí foi no trabalho da semana anterior, o que é que eu estou deixando aí, né? Como que eu posso lidar com isso que tá aí, né? Tá ativo, embora a gente chame tá ativo, ele tá no ativo no nosso mundo da vida, no nosso mundo aqui de fora, né? No nosso espaço de vida, né? No nosso espaço de reconhecimento, né? E a partir disso, qual é a proposta, né, que a gente teria a fazer? E de olhar para isso, não mais se sentindo impotente, não mais se sentindo impossibilitado do que fazer, não mais querendo saber o porquê, né? Mas era, se não, a gente olhar as coisas positivas daquele ser que acabou cometendo suicídio, e até de nós mesmos, muitas vezes, né? Quando a gente sucumbe a nós mesmos em função de uma criação, em função de não ter sido observado, em função de não ter sido reconhecido, né? E aonde eu também me sinto num vazio interior, tá? Então, nesse sentido, foi o nosso último encontro, né? Para buscar essas possibilidades, né? Então, o que eu posso fazer, né? Com isso que eu também deixo aqui fora para ser encontrado de novo, para ser libertado, né? E que eu deixo quando? Eu deixo quando eu vivencio uma situação
de suicídio, ou mesmo, né, a gente foi num tema que é um tema mais chocante, né? Mas isso, gente, né, eu até trouxe na vez passada. Às vezes uma pessoa, ela inverte o seu verdadeiro ser, né? Fazendo o que os outros esperam que ela faça, né? Então ela, ou às vezes, usando uma droga para tentar encontrar um sentido, já que não encontrou dentro de si mesmo, né? Então isso são formas de você matar a vida em você, né? De você não deixar a vida viver. E aí você também passa a depender de outras coisas externas e ainda está aqui no mundo externo, mas no mundo externo que não é mais vivo, né? E a gente se mantém assim. Tem pessoas que se mantêm assim, né? E esse apego nosso, né? E não de nós não lidarmos com a morte, né? Seja eu morrendo num suicídio ou eu morrendo de uma outra maneira, essa dificuldade que a gente tem de encontrar o sentido da morte, ver assim, a morte só é realmente uma passagem, né? Ver o significado disso é o que faz a gente tentar manter, né? Estruturas perceptíveis das pessoas como se estivessem vivas, aprisionando verdadeiramente o seu espírito, né? Isso por quê? Porque nós necessitamos estar apegados a essa vontade ativa, ou seja, os desejos, os afetos, as ligações que eu tive com a pessoa, entende? Isso é efêmero, isso é só agora que nós temos. O mundo espiritual, a ligação não é sensorial, né? O verdadeiro espírito, ele não se liga pelo sensorial, né? Então, a ligação, quando eu faço uma ligação de espírito com o ser, né, não é porque ele estava aqui do meu lado, né? Ontem e agora não está mais, então eu lembro da roupa, eu lembro do cheiro, eu lembro do cabelo, eu lembro da fala. Quando eu faço isso, né, eu só estou mantendo essa vontade ativa em sacrifício. Eu não estou libertando essa força espiritual que esse ser tem, né? Então, isso numa morte normal, num ser que fez a passagem, né? Ou porque estava na hora, ou porque tinha idade, ou porque estava doente, ou teve um acidente. Então, nós mantemos essa vontade ativa, ou seja, essas forças espirituais sacrificadas pelos nossos apegos, entende? Pelas nossas crenças do que é aquele ser que estava conosco, né? Fosse porque se suicidou e foi embora, fosse porque morreu e foi embora. Então, a gente está com esse ser sensório, entende? Aquilo que eu percebo sensorialmente, mas eu não estou com aquilo que nós estamos falando, que é o não nascido em mim, entende? Então, assim, eu estou porque eu dependo daquele ser. Eu estou apegada àquele ser. Eu não estou verdadeiramente com o ser que aquele ser poderia estar, se tornar agora livre, né? E num suicida, a gente sabe que isso não acontece, né? Essa libertação do inato em mim, né? Ele não acontece da mesma maneira que um indivíduo que faz a passagem por uma morte natural acontece, né? Mas nós é que mantemos esse indivíduo, muitas vezes, que teve uma morte natural, nós o mantemos presos aqui, né? Com o suicida é um pouquinho diferente, porque ele já aprisionou-se dentro dele, e aí nós temos que oferecer para o mundo espiritual o que ele não se reconheceu, né? Então, que é o que a gente falou na vez passada. Então, ele não se reconheceu no que ele tinha de legal, de bom, né? E muitas vezes eu nem vi nele, né? Eu não reconheci isso no meu filho, eu não reconheci isso no meu marido, eu não reconheci isso na minha esposa, eu não reconheci isso no meu pai, né? E porque quem eu via era a pessoa que eu percebia, e não necessariamente era quem era, né?
E aí, essa não percepção real, né? Mantenho uma ilusão de que ele era quem eu percebia. E nós, seres humanos, somos assim, gente. Nenhum de nós é diferente. Até a gente amadurecer e conseguir fazer essa alteração e ver, eu percebo assim, mas não necessariamente ele é o que eu percebo, né? Então, porque nós temos uma necessidade de perceber o outro de acordo com o que sensorialmente mexe com a gente. Me apego nas pessoas. E nós temos uma tendência desde pequeninos ao apego, né? E é o que eu falei para vocês no primeiro dia. O apego, a gente tem até no máximo 7 anos de idade. Deveríamos, né? E o ideal era que fosse só até os 3. Depois eu tenho que começar a me vincular com esse ser espiritual de cada um, né? Então, quando eu estou vinculada com o meu filho, né, ou quando eu estou vinculada com a minha filha, não é porque, meu Deus, eu morro se acontecer alguma coisa com ele. Não, né? Então a gente já vê assim, essa mãe, que nós mães somos assim, né? Eu vou morrer pelo meu filho, né? Então, assim, nós já estamos brincando de Deus, né? Já brincamos de Deus pondo um serzinho no mundo, imitando a gente, né? Então, assim, e ainda achando que a vida dele depende de mim, né? Então, assim, dá para entender perfeitamente, e cada tipo de mãe, né, vai ter, mas a gente tem que ir fazendo a mãe amadurecendo com esse filho, para ver assim, esse filho não pertence a ela, né? Esse filho pertence ao mundo, né? O Gibran ali, o Gibran estava certo, né? Nossos filhos não são nossos filhos, né? Nossos filhos são filhos do mundo, né? Dos seres da liberdade mesmo, né? Então, quando a gente está pensando assim, passar do apego para um vínculo, né? A gente diz assim, o apego sai da sensorialidade, sai do desejo, sai do querer essa criança, do desejar esse filho, do manter, é meu, dessa questão mais possessiva. E que a gente tem uma disposição a dizer assim, que é uma coisa mais passional, né? Mais apaixonada, porque tem a ver com esses desejos, né? Não é querer desejar o filho no sentido sexual, não, é no sentido sensual, sensorial, materialmente tem que estar comigo, eu tenho que perceber, eu tenho que ver, tem que estar nos meus olhos, eu tenho que estar, né, queimando o celular para ver onde está, eu tenho que estar, né, porque assim, eu preciso de alguma maneira me ligar pelos sentidos com essa pessoa, né? Isso tudo tem a ver com o apego, porque o vínculo não tem a ver com apego, tem a ver com o sentido, e o sentido está no coração. Entende? Então é a hora que o meu balizador, né, ele passa para como tá esse ser aonde tá. Bom, né? Eu combinei que era para voltar a tal hora. Eu já fico 1 hora antes controlando o filho, né? E aí tô sentindo umas coisas ruins, tô percebendo umas coisas ruins, né? Tem bastante mãe que tem assim, tem pai também. Hoje tô bastante para agravante e preocupador, né? Os filhos saírem à noite, mas quando eu já faço isso, eu não estou confiando no filho que eu tá lá, entende? Eu já estou permeando, né? Eu já estou permeando uma aura, eu já estou permeando um entorno, entende? De apreensão. Isso é lixo meu. Isso é toxicidade que eu sinto e que não necessariamente, intuitivamente. Intuição não é assim. Intuição veio uma vez e não vai ser com coisa de filho. Não é isso, né? Não vai continuar. Eu já pensei assim, eu já senti assim uma vez. Isso não tem nada a ver com intuição. Isso tem a ver com essas forças do apego, né? Essas forças que de alguma maneira já se passaram na minha vida, ou não só na minha vida, mas no meu entorno, que é isso que eu estou falando para vocês, que é o que acaba encorajando um jovem, né? Ou mesmo um adulto, a tirar a sua própria vida, mas que para aquela pessoa que faz isso, junta-se, né? Junta-se, e isso faz um sentido. Eu trabalho com isso, e assim, tem aqueles jovens que fazem essa opção, né? Tem essa opção, porque realmente entram num vazio muito grande, né? E não dão conta do mundo aqui fora, não se percebem seres humanos aqui fora.
né? Eles se diferem muito. Então, assim, está muito longe quem eles são de como eles se veem, né? E às vezes a escalada para tentar se encontrar é vista como uma barreira muito grande, né? Então a gente entende esse ser que vivencia isso, né? Existem outros que estavam lá se encorajando, mas não tinha muita coragem, né? Mas daí começa na internet ler uma coisa, começa um colega a ver outra, começa a assistir, começa a puxar tudo isso que nós falamos, que nós estamos deixando aqui fora, né? Nós estamos deixando aqui fora de toxicidade. E isso é uma força, gente. É o que eu acabei de falar, é uma força espiritual ativa. E a força espiritual ativa, ela tanto é forças do bem, né? Que são forças positivas, nós temos imagem de construção de eu semeio a alegria para o meu filho, eu semeio nobreza para o meu marido, eu semeio que dê tudo certo, eu abençoo, eu emano energia boa. E quando eu estou me apegando nessas outras coisas, eu também estou lançando mão dessas forças aqui fora, né? Então, eu mesmo acabo nutrindo a força positiva e a força negativa, tá? Ela não tem poder. Ela só vai ter poder se ecoar dentro de mim, entende? Então, assim, e aí existem forças que seduzem mesmo, né? A televisão, uma conversa, uma fala, né? Então, naquilo que a gente se liga, que vai ser até o nosso verso no fim, né? Então, o homem se liga pela palavra. Se eu não escuto nada de quem eu sou, eu acabo escutando quem eu não sou, entende? E ao escutar quem eu não sou, eu acabo vestindo essa roupa, né? E eu, às vezes, posso me sentir mais importante. Quem sabe, eu digo porque eu já, né, atendi, que quem sabe, se eu morrer, eles vão me valorizar, né? Então, eu já escutei isso, né? Aqui no consultório de pais, né? E não foi só de um, entende? Então, de cartas deixadas, né? Porque quando eu quis ser, eu não podia ser. Eles nem me conheciam. Eles sabiam quem eu era, mas eu não sabia quem eu era. Eles nunca me perguntaram, né? Ou porque eles fizeram, aconteceu isso com eles, aí agora era a mesma coisa comigo. Então veja, essa força que nós estamos falando que é livre, não estava livre nesse ser, né? E aí ele foi encontrou isso e de repente cometeu um suicídio. Então a gente nessa proposta foi exatamente a gente começar a perceber que nós somos corresponsáveis, entende? Com essas forças que estão no nosso entorno, que deveriam ser forças que levantam e acordam o nosso coração, que acendem essa centelha de vida no nosso coração, que nos traz sentido e sentimento, né, para a gente vir a ser, né? Esse é o não nascido. Ele não nasceu. É nós que vamos parir, entende? É nós na vida que parimos cada um de nós mesmos, né? Só que existem, dentro da antroposofia, a gente vê como a família, o entorno, os educadores, a escola, pode trabalhar essa força corpórea, os órgãos desse ser humano, as forças físicas desse ser humano, a musculatura desse ser humano, a nutrição desse ser humano, que está nascendo com essa força em potencial, mas que ele vai ter que trazer à vida, né? A mãe só traz um ser constituído dela mesma, né? Constituído da memória, né, genética do pai e da mãe, mas com um corpinho que foi tudo ela que nutriu, né? E a criança tem que se repaginar, destruir todo esse corpinho e em um ano já aumentar, triplicar de peso, né? Dobrar de tamanho quase, né? Então assim, e começar a se construir fisicamente. Se a gente não faz isso, né? É básico, como qualquer animal. Primeiro ele tem que sobreviver, entende? E o que vai acontecer? No tentar sobreviver, ele esconde isso. Essa força que está lá, germinal, ela precisa
primeiro tem que existir, né? Então, a criança primeiro vai ter a condição para sobreviver, para existir. E essa força fica lá guardada em germe, né? Em semente, como a gente leu, né? Já na nossa, na nossa, no nosso poema de João, né? Então, essa semente fica guardada, né? Mas que ao longo da vida ela pode ser desperta. E nesse ínterim, até, a gente chama, né, até os 21 anos de idade no máximo, ele vai criando força nesse entorno, nessa sua corporeidade, para quem sabe acessar isso uma hora. Porque sempre nós temos oportunidade, né? Sempre existe a oportunidade, né? É que às vezes a gente nem enxerga a oportunidade, porque a própria criação me botou uma couraça, me botou uma vestimenta sensorial, entende? De frieza, de dor, né? De disfarce, né? E é esse sensorial que não liberta a gente, né? E numa tentativa de suicídio, isso está muito perto, né? Isso é o que faz o sentido. E essa força sensorial, ela é fria, entende? Porque é uma força que vem de fora, como um nervo assim, que vem e te deixa meio congelada, né? E aí a gente tem que pensar que o coração não tem congelamento, né? Tanto que ele não para de viver, não para de se movimentar, né? 4 câmeras batendo em ritmos diferentes, com funções de dentro e fora, com funções de cima e embaixo. Então, assim, não tem espaço para o frio, entende? Não tem espaço para o frio. E aí é onde existe esse choque, né? E nesse encontro de hoje, né, que a gente estava trabalhando bem em cima dessa situação, né, a gente viu que se nós, né, vivenciamos um tema como esse, por exemplo, de uma maneira salutogênica, higiênica, né? De olhar para essas forças de vontade sacrificada e tirar, não é tirarmos, né? A gente vê aonde a gente se apegou em cada uma dessas coisas, por isso que tem a ver com apego, e eu me passo a me vincular com aquele ser que não pôde vir a ser, que é essa essência, que vai continuar aí, né? Mas que no mundo espiritual ela vai ascender, né? Ela vai ficar no nível, né, diferente, né? Mas que nós podemos, mesmo depois de falecidos, ajudar nessa ascensão, né? Mas ajudar na ascensão dessa força espiritual, desse não nascido, e não de manter o nascido não vivido, entende? Presente, me lembrando e me pegando. Então, naquilo que fez sensorialmente sentido para mim. Então, eu me apego. E olha, gente, isso está tão grave hoje que eu estava vendo num troço de inteligência artificial que o meu grupo da faculdade trouxe. Hoje já se criou pela inteligência artificial uma forma de você trazer uma poeta morta, ou trazer a Marilyn Monroe, como eu vi, né? Pôr ela hoje como se fosse uma pessoa falando com você, com a voz que ela tinha, com os gestos que ela tinha, entende? Isso é o máximo do apego à matéria. Isso é o máximo do apego ao sensório, porque o espírito está aprisionado nesse sentido, né? A gente não nasceu para ficar eterno, entende? Então, assim, mas, né? Não, é legal, já pensou, eu vou poder lidar com meu pai, que morreu, né? Pera, né? A minha ligação, sabe, é uma coisa que não faz sentido na vida, né? Não faz sentido de vida, entende? Então a gente vê assim o quanto a própria inteligência artificial ela está tirando a possibilidade de nós sermos seres humanos, porque passamos pela experiência espiritual. Um ser humano ele tem que passar a força espiritual, ela tem que incorporar-se ao ser humano, entende? Ela tem que incorporar-se ao ser humano, para que nós nos tornemos um ser humano, para que nós para que nós possamos produzir um reino
humano. A hora que eu estou não produzindo isso, e sim produzindo o morto vivo através do artificial, isso não tem nada a ver com o ser humano. Isso não é humano, né? Mas nós somos verdadeiramente enganados nesse sentido, porque, eu tô lá, eu vou dizer para ele o que eu não pude dizer, eu vou escutar o que ele não me disse, o que eu queria ter ouvido. Entende? É isso que a gente está tratando como vontade ativa, não livre. Agora a gente aprisiona numa imagem não real. Então, a gente lidar com isso, como nós lidamos aqui, de falar de como eu me senti, foi porque meu amigo fez, como uma colega teve no segundo encontro, que ela tropeçava em situações de suicídio, né? Eu lembro que ela falou de uns 4, 5 situações. Então, assim, olhar para isso, lidar com isso, entende? Ela vai estar fazendo um processo higiênico para ela e para a humanidade muito importante, entende? E que não tem nada a ver com o ser que cometeu o suicídio, mas sim com o espírito que aquele ser estava naquele momento representando, né? Então, com aquele ser humano que estava como um instrumento para que esse espírito se desenvolvesse através da alma, né? Porque o corpo morre, gente, e a gente tem que entender que o corpo morre. Agora, a hora que eu quero manter uma imagem corpórea artificial, com a mesma fala, né? Com os mesmos gestos, eu não aceito me desligar da matéria. E aí sim eu aprisiono essa força que está em sacrifício, esperando que a gente vá lá e liberte. Que a gente vá lá e a liberte, né? Na medida em que eu ligo com aquilo que eu senti e não expressei, né? O Steiner traz para nós aquilo que eu atuei, né? Aquilo que hoje eu, Helenice, estou aqui falando, atuando, executando, né? O espírito é verbo é ação, né? Então, aquilo que eu agi, eu fiz, né? Isso, em um outro momento, quando eu vou embora daqui, isso vai ficar no mundo espiritual, né? E vai ficar como coisas, se as minhas atitudes foram boas, vão ficar como forças de bondade, forças de maldade, forças, isso é assim, isso é a gasolina, né, que a gente chama de força motriz na antroposofia, é a essência do ser, né, porque isso é o verbo, né, a força do espírito que se transformou em ação. Essa força que eu percebi interiormente, mas não percebi, né, porque a percepção demanda uma consciência, que eu senti sensacionadamente, mas não percebi, ou às vezes eu percebi, mas eu não revelei aqui fora, não botei em xeque para ver se era verdade, não confirmei, não falei, não quero que você me trate desse jeito, né? Você podia perguntar primeiro o que eu queria, né? Você está dando a tua opinião, você quer saber a minha? Então, assim, a gente cansa de passar por situações assim, né? E aí algumas pessoas dizem, é melhor nem perder tempo, né? Isso é o que a gente deixa também quando a gente vai embora, e não precisa ir embora, a gente faz isso na hora, a gente já deixa aqui nesse entorno desse mundo ao redor. Aquilo que eu fiz, né, e aquilo que eu deixei, mais tarde, né, isso é força espiritual sensacionada, ou seja, vontade ativa, né, e o que eu deixei lá é uma sabedoria coerente, né, ativa, porque foi lá e fez o que tinha que fazer para o bem, ou foi lá o que fez o que tinha que fazer negativamente, pensando que para si era bom, mas se fez mal para um parceiro, para uma outra criança, para um outro ser humano, para um animal, isso é indigno com a vida, entende? Isso é uma força de indignidade com a vida. Mas isso tem a ver com o que a gente chama de sabedoria ativa, né? Então, é uma força que já teve aqui em força de espírito e foi ao fim da sua ação e deixa essa cicatriz, deixa essa marca, deixa essa, né, cicatriz que a gente chama, né? Que isso vem depois. A Helenice vai embora, né? Eu tenho o hábito de colocar, vem numa outra
né, num outro momento da evolução, o Mariano vai nascer aqui, mas ele não vai nascer do nada. Assim como ele vai ter a genética do pai e da mãe, né, ele vai ter do reino mineral que ficou no entorno dele. Então, ele vai ter o carbono do lugar onde ele nasceu, ele vai ter o cálcio do lugar onde ele nasceu, ele vai ter o oxigênio, né? Por isso a gente nasce em determinados lugares. Isso Steiner chama de medicina geográfica, né? Então, assim, o reino mineral meu, que vai ser composto de substância física, não tem só a ver com o pai e com a minha mãe, tem a ver com o local onde eu nasci, né? Onde, vamos supor, esse ser que eu estou falando, Mariano, vai nascer. Então, para a composição física dele, ele vai ter esses minerais, esses metais, esses elementos que são o elemento que a gente chama do reino sólido, do reino líquido e do reino gasoso, né? Então, do reino sólido, ele vai pegar desse reino mineral que está aí no entorno, né? E do reino líquido, ele vai pegar desse ambiente emocional que estava no entorno dele. Então, ele precisa estar numa força de, a gente chama humor, né? A gente chama isso de humor, uma força humoral, né? Então, essa força humoral é o que vai fazer com que as coisas fluam dentro deles, né? E essas forças humorais, elas têm a ver com as emoções sentidas e não percebidas ou tomadas consciências. As forças humorais, elas são imensamente fortes, né? Mas que elas não são decodificadas, entende? Elas não são compreendidas, né? Porque elas atuam num nível que a gente chama subconsciente, né? É o reino líquido. Só que elas são forças que carregam substâncias desse reino mineral. E depende de onde elas correm, elas no rim pode fazer a suprarrenal funcionar de um jeito, liberar adrenalina, ela altera esse ser e põe esse ser em movimento dentro de um ser, seja de uma criança, de um adulto, né? E essas forças gasosas, o elemento gasoso, né? O elemento que a gente chama aéreo, mas é o gasoso aqui, né? Porque a substância, a matéria, ela tem esses três estados, né? Então, o gasoso é por onde vão entrar essas forças que a gente diz que tem a ver com como eu penso, como eu sinto e como eu quero ou eu atuo, né? Isso a gente diz são forças relacionadas ao aquilo que eu estou me movimentando, que eu estou desejando, que eu estou atuando, tem a ver com um reino animal. Todos os animais são assim. Eles agem e reagem. Então, essas forças instintivas, né? Nós temos a forma como se sente, eu já falei para vocês, né? Então, assim, se eu olho, uma pessoa me olha que eu estou tendo um comportamento, o olhar regula, né? A gente tem isso até na imagem do Deus lá que está sentado em cima da nuvem, um olho, né? Olhando o que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem aquela imagem daquele grande olho no controle, né? Então, veja, essas forças que estão relacionadas ao movimento, né? Que estão relacionadas a essa força desse movimento, elas são forças que atuam sobre a gente e a gente não está percebendo, né? E aí a gente pode dizer, é crença. Não, elas são forças reais, né? E que não tem a ver só com meus antepassados, não, né? Ela tem a ver com a cultura. Se eu vivo no meio de uma cultura castrante ou uma cultura que não individua, que todo coletivo, não era lá atrás, mas hoje a gente acaba vivendo muito isso em determinadas famílias, em determinados guetos, né? Então, isso tem uma força sobre a gente, né? A gente não está consciente, mas isso faz a gente funcionar humoralmente, né? E essa parte que me põe em contato com a consciência, tá? Que a gente chama desse ligar-se ao espiritual, essa força com a qual eu me ligo ao espiritual, que a gente está chamando de consciência aqui, e que no homem vem pela percepção, primeiramente, isso é o que a Helenice fez hoje, aquele ser que deixou no mundo espiritual, né? Que a Helenice deixou no mundo espiritual, não a Helenice, mas os atos
que Helenice fez, porque os atos já não sou mais eu, né? Os atos são forças que ficaram soltas no mundo, sejam atos bons ou atos maus. Isso não tem a ver com a Helenice encarnada aqui de carne e osso. Tem a ver com essa força espiritual da Helenice, que se manifestou, ou como no caso que nós estamos colocando, ela não pôde germinar, né? Ela teve um ato contra ela mesma, numa característica de suicídio. Então, quando eu quero prender a Helenice, porque foi embora, eu não queria que morresse, né? Eu estou prendendo essas forças espirituais. Agora, se foi feita uma passagem natural e que eu estou aceitando ou não estou me ligando dessa maneira, essas forças espirituais não é mais nada de Helenice. Porque a Helenice só emprestou um corpo físico para que isso pudesse ser, né? A Helenice estava ali sendo um instrumento, né? E que a gente se ligou, porque nasceu, está na minha família, minha filha, minha irmã, né? E a gente se liga à matéria. E o nosso exercício é a gente desprender-se dessa matéria e enobrecer esses atos que a Helenice deixou, essas atitudes que a Helenice teve, né? E mesmo daquele indivíduo que comete o suicídio, porque esses atos é o que vai continuar na humanidade, né? Então, esses atos é o que a Helenice vai deixar de contribuição a partir da sua própria vontade para que a humanidade continue tendo isso como germe, como semente. E isso, as pessoas, quando voltam para a Terra, elas precisam desse elemento gasoso, né? Então, quando vai nascer alguém, esse elemento gasoso vai permear. E qual é o elemento gasoso? São esses atos, essas impressões de atitudes espirituais boas e também más, né? Então, é esse verbo que vai encarnar, mas não que a Helenice. Então, não é que a Helenice, de novo, vai reencarnar lá, né? A Helenice só viveu na vida uma vida, né? O que pode voltar não é mais a Helenice, é a qualidade espiritual que a Helenice, quando viveu, deu, melhorando ou piorando o que ela já trouxe, que já não era dela, né? Mas que ela trouxe para trazer aqui, para pôr a expressão no mundo. Então, quando vai nascer, por exemplo, eu tenho o exemplo do Mariano, né? Eu uso o Mariano como se fosse o carinha que vai, depois que eu morrer, ele vai pegar alguns potinhos que eu deixei, né? E esse potinho das coisas positivas vão vir na forma como o Mariano vai pensar, né? Isso vai vir na estrutura pensante, na estrutura de pensamento, nas crenças, nos valores, nos conceitos, na maneira de eu lidar com a vida, entende? Isso pode ser uma maneira dura demais, né? Por isso nós estamos com o Micael aí, que é para ensinar a flexibilidade no pensar. Porque hoje as pessoas têm dura demais, por quê? Porque é uma sabedoria ativa, entende? Isso não é uma vontade ativa, é uma sabedoria. E se é uma sabedoria que não é da nossa época. É uma sabedoria que hoje o mundo é outro, tem outro contexto. Então não dá para eu trazer os mesmos valores de lá para cá, mas eu tenho que trazer o norteador, né? E às vezes, quando a gente não dá liberdade para um ser vir a ser, essa sabedoria toma conta. E aí eu não tenho outra saída, eu não dou conta dessa força que me cerceia tanto. Isso também provoca um suicídio, entende? Tem outros que não, que essa força entra, mas não se faz educada, né? E o espírito tá para viver a experiência de estar humano, né? E quem vai ajudar o espírito a passar pela vivência de estar humano é a alma individual. É a alma humana que vai usar o corpo como um instrumento para ajudar o espírito, esse espírito que eu estou falando ali, né? Que não é o verdadeiro eu. Essa qualidade de espírito que está vindo, que já era de um tempo antigo, né? Mas vem uma outra qualidade espiritual que não tem a ver com a forma como eu penso, mas tem a ver com os encontros que eu vou ter na vida. Tem a ver com a relação humana. Tem a ver com aquilo que a Helenice, quando esteve aqui, deixou, né? Porque ela sentiu-se mal e não conseguiu dizer, olha, do jeito que você me tratou não era legal, você não me deu nem a oportunidade, né?
E aí, isso que ficou insatisfeito, que ficou desprazeroso, isso vem, né? Isso fica ali. Então, isso que ficou desprazeroso, né? Aquilo que ficou instintivo, como certo, como verdadeiro, é assim, só vale isso, isso vem na cabeça, vem na forma de pensar. Mas essa outra coisa que eu senti, né? Que eu percebi às vezes, mas não quis colocar, porque era era um pai, ele ia brigar comigo, ele ia bater em mim, né? Ou era o meu marido, e eu fui sucumbir com isso no meu sangue, né? Na minha circulação, isso vai ficar. E esse Mariano, né? Vai ter essa sensação de que alguma coisa incomoda. E aí ele vai lá e encontra alguém, né? Que ele vai ter que trazer isso, porque isso tem a ver com sentir-se em si mesmo, tem a ver com a alma humana. Isso não tem a ver com o espírito, né? Isso tem a ver com estar-se em alma humana, porque isso é uma qualidade que é da alma coletiva, isso está no coletivo para nós aprender. E quando eu individuo isso, eu torno isso alma individual. Então, quando o Steiner fala para nós, não deixem a alma morrer, quem tem a possibilidade de transformação é pelo caminho da alma, entende? O espírito, ele já vem com uma forma de pensar. Então, a gente não vai brigar com ele, né? Se você fortalecer esse ser não nascido, essa força que vem pela alma espiritual, eu me religo, né? Eu me religo ao que a gente vai chamar, esse é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu não é o que está ligado à consciência. Até a gente está tendo que passar por todo esse sacrifício por causa dele, né? Essa força que já é antiga, que nós temos que hoje contextualizar, né? E a hora que eu faço esse gesto de lidar do que está em torno de mim, né? Do que está, isso é na relação humana, é entre um homem e o outro homem, é entre um homem, um pai e uma criança. Isso não é entre eu e o morto, que eu me ligo através de uma imagem, por um sentimento que eu não passei. Isso é egoísmo. É típico da inteligência artificial, porque eu mantenho egoístamente aquele ser do passado aprisionado, né? Então, assim, isso é o máximo do egoísmo. Egoísmo com quem? Com a humanidade. Porque eu não deixo isso aqui no entorno para eu encontrar ou para ser encontrado por outras pessoas e poderem ser higienicamente trabalhados, que foi o que a gente fez, né? É isso que a gente está se dispondo a fazer, entende? Trabalhar naquilo que não foi dito, que foi percebido, que foi sentido, que ficou indigesto. Na medida em que a gente trabalha nisso, a gente está melhorando a humanidade. Não é eu, entende? Nós estamos tornando os melhores seres humanos, né? E esses seres humanos dotados do verdadeiro eu, da verdadeira força espiritual, né? E isso chama-se, gente, amor. É o oposto de egoísmo. Entende? O egoísmo é apego. O amor eu me vinculo, né? O amor eu me vinculo. Eu não amo porque eu tenho, porque eu possuo. Eu amo porque eu amo, né? Não dá para eu segurar e sentir o amor de novo desse jeito, que não é, né? Amor é igual a intuição, costumo dizer. Né? Você sentiu, sentiu, não tem como sentir a mesma coisa, daqui um minuto não dá mais, né? Então, você trazer isso que a gente chama genuinamente de intuição cognitiva, né? Uma coisa é esse julgamento cognitivo ou pensar verdadeiro, pensar, como é que o Steiner coloca? Pensar cognitivo, que é o pensar puro, né? Esse é o pensar puro é da consciência. Isso né, me leva à verdade, né? Qual verdade, né? Agora, isso que eu estou falando para vocês leva a nós à intuição cognitiva, entende? Cognitiva por quê? Porque é um pensar, né? O pensar é o pai do sentimento. Ele é que está em sacrifício. Então, isso chama-se amor. Né? Isso é amor. Né? É só naquele momento que você sentiu. Mas quando você percebe, puxa, né? A gente vê, às vezes as crianças são mais espontâneas. Eureka, agora eu percebi isso, né?
Então, assim, ele nem sabia que tinha para perceber. E a gente que trabalha aqui, a gente sabe, né? Que aquilo já estava presente, mas ele já libertou sem nem saber, não precisa saber. Não precisa saber de vida, paixão e morte, né? Ficar lá, escarafunchando as coisas, porque não, isso não tem a ver com o amor. Isso tem a ver com a consciência. Então, quando eu pedi para vocês hoje, né, trazerem uma imagem que eu vou querer ver agora, mas eu queria fazer essa introdução porque é o nosso último dia, né? Agora que eu vi que é 8 horas. Eu pedi para vocês fazerem uma arte, né? E que representasse, né, uma imagem de como eu me sinto, do que eu percebo de tudo isso que a gente falou, né? De levar essa perspectiva, é uma perspectiva, gente, é a perspectiva que a Helenice aprendeu, né? Que a Helenice, de repente, está dando para vocês, está contribuindo com vocês, não é a única, né? Mas é uma perspectiva que, dentro do meu ponto de vista, faz sentido, porque tem que tocar o nosso coração e não a nossa cabeça, né? Toca a cabeça? Toca, porque toca a lembrança, né? Mas a lembrança, ela passa, né? Mas não é uma questão que aprisiona a consciência em culpa ou querer entender o porquê, né? Então, por isso eu pedi para vocês trazerem, né, para esse nosso último encontro, de como isso ficou para vocês, de como vocês estão se sentindo, né? Embora vocês tenham feito a imagem, a expressão, né? E que eu pedi, tenta não pôr forma, não pôr contorno, porque não tem a ver com a forma de pensar. Tem a ver com essa força que eu posso afrouxar, ou que eu posso escurecer, que eu posso mudar o tom, que eu posso trazer mais cor, menos cor. Tem a ver com esse humor que a gente mobiliza, né? A gente mobiliza. E dentro do que a gente trabalha na psicologia e hoje na psicoterapia antroposófica, quando a gente trabalha com essa postura profissional, né, do psicoterapeuta antroposófico, a gente trabalha com o que a gente chama de níveis da alma dentro da teoria steineriana. E aí a gente vai ascendendo, né? A gente vai ascendendo para níveis de alma, onde eu tenho uma luz anímica ativa, entende? Uma luz da alma ativa, então tem um movimento que eu já não estou deixando isso condensar e ficar lá no fundo decantada moralmente em uma dor, em um conceito, em uma culpa, né? Então a gente vai mexendo isso. E isso da luz anímica ativa, a gente ascende para o 6º nível da alma, que a gente chama de vontade ativa. Entende? Então, quando a alma compreende e leva essa expressão que não é da consciência, né? É daquilo que ela sente, nem sabia que sentia, mas ela leva isso para uma vontade ativa, ela faz a possibilidade de ascender e tornar-se alma da consciência. Isso chama-se espírito livre. Entende? Então, aquilo que nós chamamos de alma da sensação, alma da razão e alma da consciência é a hora que eu esvaziei da minha mente, né? É a hora que eu estou trazendo isso que estava preso aqui, aprisionado enquanto uma vontade de pensar, de sentir, de atuar, né? Eu consigo desprender isso. E eu me torno uno com o mundo. Aí eu sou um indivíduo, ou seja, eu sou um eu espírito. Então, isso quem ajuda a gente a se tornar é a alma. Por isso Steiner, na nossa pedra fundamental, ele não fala espírito do homem que vive nos membros, né? O que ele fala? Alma humana, né? A alma do humano tem que se espiritualizar, ou seja, ela tem que tornar-se uma alma individual, né? Porque o que nós podemos lidar aqui é com uma alma. No máximo a gente pode se animar, né? E daí sim esse calor nos permeia, né? Então, eu quero que vocês tragam hoje qual foi a imagem. E não tem certo ou errado, né? Tem com levantar essa coragem dentro de cada um, com aquilo que percebe, para deixar como contribuição para essa dor, para essa tristeza, para esse, sabe, esse susto que eu fico diante de uma situação como essa, né?
Mas mais, gente, é para a gente deixar essa luz não condensada, né? O espanhol eu até aprendi, é muito mais fácil a gente entender o humor, porque em espanhol o humor chama-se humo, né? Humor não, a fumaça chama-se, o que nós chamamos de fumaça, que é essa condensação, né, desse carbono que vai e sai aquelas fagulhinhas e vai se condensando em matéria. Para o espanhol, humo é fumaça. E daí dá para a gente entender que isso que a gente não libera em luz, mas vai condensando, se fixando e que vai trazendo um humor mais acedo, mais preto, né, abelha negra, ou mais raivoso, né, abelha normal, ou um humor que é nitroglicerina pura, né? Então assim que não pode, que já sai dando coice em tudo quanto é canto, né? Ou aquele humor que tem que ser do jeito dele, aquele humor que não tem nada, é passivo, né? Ou seja, a vontade ativa não movimenta, entende? Então o que nós temos que trabalhar é no mundo da vontade ativa. O mundo da sabedoria nós não temos que questionar, porque ela já foi até onde podia, né? O mundo da sabedoria, na realidade, tem que aprender a ajudar o ser humano, porque também vem do mundo da sabedoria algumas coisas que também, eu falei, no início, quando morreu, né, ela deixou seus atos positivos também, ela não deixou só os atos negativos, para vir no etérico elementar como substância mais condensada, ela também deixou atos positivos, e isso vem como bem-aventurança, entende? E bem-aventurança para a gente oferecer para o mundo, em forma de talento, em forma de amor, em forma de contribuição, em forma desse trazer a luz para o mundo quando a coisa está escura. Então, esse trabalho que a gente tentou fazer foi nessa perspectiva, de a gente, de alguma maneira, ao lidar com algo tão ruim, dentro de nós criamos, foi no primeiro momento, no Aleluia, que foi para a gente purificando essa vontade ativa aqui no nosso entorno, né? Esse mundo da vontade ativa é o mesmo mundo que a gente chama de mundo astral, né? Então, é astral porque a gente percebe, a gente vê, né? É a mesma coisa, né? Então, só que para que a gente veja, tem forças que se estão fazendo presente, né? Se materializando. E nós não podemos fazer isso com qualquer um que faça passagem. Isso é uma qualidade humana que não é espiritual, no sentido de individualidade. Isso é uma qualidade humana que tem a ver com uma força espiritual que quer se manter no humano egoisticamente. Entende? Trazendo para nós o apego, a ligação com o outro pela matéria, pela explicação, pela conceitualização, pela tomada de consciência, pelo cheiro que o outro tem. Isso é uma força de luz caída, né? Mas é uma força potencialmente luminosa, né? E aí e quando eu começo a construir, né, usando essa força de luz não nascida por esse ser, eu começo a construir um mundo paralelo, um mundo de morto-vivo, né? A gente vê algumas culturas que mantêm isso como uma realidade. Quanto mais eu me espiritualizo, mais eu nada sou. Entende? Quanto mais a força do mundo espiritual está presente em mim, não sou eu, é o Cristo em mim, né? Então, assim, não preciso estar fisicamente aí presente, né? Mas isso é nós que temos que desenvolver. Então, esse ser uno com o espírito, com o mundo verdadeiro, o mundo espiritual, é levar ao nada, gente, né? É você realmente estar igual ao sol, né? Se a gente estuda o sol, o interior do sol é oco. O brilho, a luz, é só no ao redor, né? Será que a gente consegue se esvaziar dessas sensações sentidas e não expressas, né? Desses apegos, né? A casa que eu perdi, né? Eu tenho uma colega que não deu conta, né? Que perdeu uma condição que era o que significava ela. A aparência dela estava em torno daquilo. Quando aquilo ruiu, né? Não fez sentido estar aqui. Entende?
né, e acabou se matando, então se suicidando, tá? Então a gente vê assim, a gente às vezes ele é ensinado a só lidar com isso, sabe? Lidar com uma casca, lidar com uma aparência, porque às vezes a gente não é encontrado já na hora que a gente nasce, né? A mãe tá lá dando mamar o filho, tá no celular aqui, tá falando ali, né? Não tem, ó. Se não tem o vínculo, o sentido vital, né? Já falei para vocês no primeiro dia. O verdadeiro eu, ou o homem espírito, não se encarna. Não tem como ele deixar a centelha ali, né? Sentido vital, ele me põe em contato verdadeiramente com essa força que é o verdadeiro eu, o não nascido em mim, né? E a gente aprende os outros sentidos que me ligam a qualidade com os outros aspectos do espírito, né? Do movimento, né? O sentido do movimento me põe em contato com a vida. Se eu estou me movimentando, eu estou vivo, né? O que me movimenta? Ganhar 1 milhão a hora que eu me formar, né? Eu pego às vezes o jovem assim, né? Ser advogado, eu quero 1 milhão no meu primeiro ano de trabalho, né? A garota, não, eu quero arrumar o marido e quero me casar. Essa é a minha meta para esse meu ano, né? Então, assim, o que move não é interior, entende? É manter uma aparência que eu idealizei, né? Então, esse sentido do movimento que me liga verdadeiramente com o ser da vida, né? Com o espírito da vida, né? Não é, a gente não passa isso para uma criança, entende? Porque ela tem, né? Ou ele tem que se movimentar. Por quê? Eu tenho que, né? Nós pais, tem que ter estudado, tem que falar uma língua, né? Tem que fazer um esporte, tem que fazer uma arte. Eu vou lá e preparo, por quê? Porque o mundo vai precisar. Para ele ter um emprego, ele precisa disso. Então, eu não estou vendo um ser. Eu estou preparando um autômato para servir o modelo da estrutura aqui fora. A gente perde os nossos filhos assim. Entende? Se a gente quer brincar de Deus, a gente tem que lidar com o que é mais importante que Deus tem, né? É o amor e acreditar naquele que vem a ser e não o que eu quero fazer que se torne. Porque daí isso não é amor, isso é egoísmo. Por mais que eu me coloque, não, eu estou fazendo melhor porque ele precisa, entende? Eu estou dando o que eu não tive, então não estou vendo ele precisa disso, é o que ele quer, né? Então a gente não confia em Deus. No fundo, a gente não confia nessa centelha, né? Então a gente só vai ter que cuidar disso, né? Porque o terceiro, o sentido do equilíbrio, que põe o que a gente chama de homem, né, da personalidade espiritual, ou do homem, do que a gente chama do eu espírito, né? Ele é o que mais sabe estar por aqui. É o que mais consegue sobreviver, né? E às vezes ele muda a aparência para tentar se manter vivo. Só que chega uma hora a vida chama, né? Então vamos ver quais as imagens que vocês podem me mostrar. E hoje a gente vai acabar invadindo um pouquinho, porque não tinha como eu não trazer esse arredondamento, porque é um tema muito sublime, né? Então eu peço desculpas que nós estamos ultrapassando um pouquinho o horário, mas eu já presumia que ia acontecer isso, né? Então mostrem para mim, por gentileza, essas artes que vocês tentaram trazer, né? Põe perto da... Uhum. A Carla. Carla, você ouviu, né? E aí viu a tarefa que era para fazer, né? Aham. Sim, o outro e o terceiro episódio. Dá para Aham. enxergar? Eu Ótimo. comparei essa garrafa como um corpo. Qual alimento qual alimento que você nutre esse corpo? Aqui tá vendo essa cor aqui, que é uma cor mais pálida, né? E aqui uma cor com mais vida, né? Como você nutre esse corpo? Qual é o metal que está nutrindo esse corpo, né?
esse gasoso, esses minerais, que está deixando esse corpo mais Então, positivo. Carla, eu vou pedir para você trazer os adjetivos que ficaram como os elementos, as qualidades, né, desse trabalho. Não precisa interpretar o desenho, né? Então, se você colocou que as nutrições, né? Então, você só fala os tipos de nutrientes, né? A gente entendeu que existe um recipiente, né? E que esse recipiente tem uma fluidez aí internamente, dá para a gente ver pelas setas, né? Então, as setas nos dão movimento. E a gente vê que tem aí uma qualidade externa. Então, só fala dos nutrientes, que é isso que a gente vai deixar no mundo, né? É um movimento de fazer um exercício no corpo, do corpo. A respiração, né, você obtém silêncio, movimento, alimentação e sono. Joia. Isso, meu E, amor. e esse é que a nossa respiração ela deve vir até aqui embaixo. Então, quando você enche uma garrafa, primeiro ela enche aqui, ó. Aí ela vem até o gargalo. Quando a gente fica mais velho, a gente respira aqui, ó. E a gente não oxigena o corpo inteiro. Entendeu? Entendi, tranquilo. E fora isso, sobre o amor, é muito importante a gente perdoar esse ser que foi. Então, eu vou Perdoar. pedir de novo. Eu não quero conceito ou o que eu tenho que fazer. Então, você vai dizer assim, perdão, né? Você vai trazer as qualidades, né? Porque, veja, a alma, se ela já vem com alguém que ensina, ela já perdeu a liberdade. Entende? A alma Como é que ela é? tem que trazer movimento, então, perdão, então assim, eu encontrar o amor, a pessoa me perguntar quem eu sou, eu poder enxergar, traga vivo isso, porque já trazer o conceito, a gente já densificou essa vontade, entende? A respiração, né? Então, né, isso eu quero doar, eu quero deixar como uma imagem do que eu percebi. Eu só estou falando isso para você, porque assim, dentro do conhecimento da ciência do espírito steineriana, a respiração é um grande engodo também, entende? Ao mesmo tempo que ela me mantém viva, ela também me mantém viva no passado, né? O sentido do olfato me faz me perder numa barreira da memória, né? Então, a gente não tem que entrar na barreira da memória, a gente tem que ficar da memória para cima, ou seja, dentro da vida da alma, né? Senão eu vou para o passado, tá? E aí eu vou justificar nos atos dos meus pais, nos atos da minha mãe, nos atos de não sei quantas vidas, que não fui eu que tive, mas dizem que sou eu. Não. Eu, Leonice, só estou tendo essa vida. O que tem de espírito, o que tem de corpo físico, o que tem de corpo astral, eu, Helenice, estou usando o que é emprestado, né? Mas o eu, né? Só sou eu agora. Ninguém disse eu por mim, né? Ninguém nasceu na minha pele, né? Então, por isso que é só agora que a gente diz, né? O que existe de forças espirituais, né? Mas, né, eu digo isso porque na antroposofia a gente tem muito disso, né? O Steiner foi não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não foi, não. O Steiner foi só Steiner. O que ele veio melhorando, né? Foi essa qualidade de espírito, né? No entorno dele, né? E ele fez o serviço melhorando mais ainda. Eu não sei, então, quais são as palavras, mas o que eu quis te dizer é que, para não chegar nesse ponto, a gente precisa nutrir essa alma de uma maneira que ela se torne mais positiva e ela passe essa energia melhor, como você falou o tempo inteiro. Não adianta cuidar do filho na hora que ele sai de casa, querer educar o filho ainda. Não, agora ele já foi educado, agora ele foi. Já foi o tempo. Dá um Agora ele é do exemplo para mundo. mim de uma Cuida de você. atitude. Ó, dá um exemplo para mim, Carla, de uma atitude, de uma ação, que daí é, né, uma força que vai ao fim de
esse gesto que você acabou de falar, que você percebe que ajuda esse respirar, ou que ajuda essa percepção que você teve desse trabalho com o tema. Dá um exemplo, né, de como você pode proporcionar, né, pode ser até, você falou da tomada de consciência do corpo, né, mas dá um exemplo, porque o que a gente É precisa, cuidar, é isso, cuidar da nossa luz. tá. Uhum. Acho que é isso. Quem mais? Eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu fiz um desenho, mas eu não sei se eu entendi exatamente o que você pediu. Isso, não precisa, né? Uhum. Deixa eu tentar pôr você, cada uma de vocês em pink, daí a gente pode ver melhor o desenho, né? Pera lá. Isso. Uhum. Esse é o seu gesto é, daquilo que eu havia pedido para vocês, da imagem de como você se sente ou percebe o trabalho que a gente realizou. Isso, Maravilha, meu amor. Isso mesmo. Não interpreta, tá bom, tá? Não interpreta. tá. Interpretação já tem a ver com consciência, daí nós já aprendemos as coisas aí, né? Nós Sim, queremos botar na liberdade. tá certo. Depois, né, Carla, mesmo a Isabel, se vocês quiserem, vocês me escrevem, a gente pode até conversar alguma coisa. Mas a nossa intenção hoje é realmente a gente semear essa força lá, como a Carla semeou esse, né? E como você também está trazendo, né? A gente está vendo que o gesto é o mesmo, com expressões diferentes. Uhum. Eu vou pedir licença para eu sair às 8h30, Tá bom, sem meu me amor. despedir, Tá tá? bom. Foi bom estar com você. Não Foi sendo a muito bom Xuxa, estar né? com Mas foi você. bom estar com você. Ok. Marta, deixa eu pôr você em pin. Então eu tenho que tirar primeiro uma, né? Uhum. Uhum. Isso. Depois eu desdobrei nesse. Primeiro esse, depois desdobrei nesse. Uhum. Joia. Obrigada. Obrigada a você, Lenice, a todos. Quem mais? Eu tenho a imagem narrada. Eu tenho a imagem? É uma narração, não é uma imagem visual. Pode falar. Então, todos nós estamos num lugar azul marinho, sem mais nada, não tem presença nenhuma a não ser a sua presença. E o lugar é azul marinho, pode ser uma água morna, ou pode ser um outro lugar. E, de repente, você começa a perceber uma outra presença. Alguma outra presença que não é o seu ser.
E você pode reconhecer essa presença ou não, mas você reconhece que tem outras presenças. Depois você pode reconhecer mais ainda um pouco, você pode reconhecer, continua nesse lugar azul marinho, você pode reconhecer uma presença que você conhece e conhece. E aí pode ter um encontro dessas duas presenças. E esse encontro pode ser que proporcione um movimento, que esse azul marinho se abra em luz em várias cores e seja um outro lugar que aparece. É essa a imagem. Ótimo. Obrigada. Quem mais tem? Tem mais alguém que gostaria de falar? Se não, não é obrigado, né? Mas se alguém quiser trazer a sua imagem, não tem problema nenhum. Oi, Helenice. Oi, oi, Catarina. Opa, deixa eu pôr você em pé. Pode, Acho que pode. acho que eu vou aproveitar essa ideia da narrativa da imagem para falar do que me vem, assim, um espaço, é quase que o espaço mesmo, né? O espaço muito escuro, com algumas névoas e uma luz muito intensa, não no centro desse espaço escuro, mas à direita superior. É isso. Isso? Olá, boa noite. Eu vou mostrar a minha. Deixa eu achar onde que ela tá. Pode mostrar, Bela, que eu tô tentando achar aqui do ladinho onde é que você tá para pôr você em pin. Mas se você começar a falar, eu consigo te pôr em pin. Eu já mostrei aqui, é uma névoa, um rosado, um esverdeado, um ponto branco. Já encontrou? Encontrei, Bela. Pode. Aham. Ok. Vimos a imagem. Pode. Quer falar alguma coisa, Ludmila? Não, Só a eu imagem senti mesmo. muito eu senti muito como uma pulsão, assim, um fortalecimento de uma pulsão de vida e um respeito, às vezes, aquilo que a gente denomina como fraqueza, que talvez seja a falta de, como você colocou o tempo todo, a falta de vinculação, né? A falta de reconhecimento, de validação. Então, eu senti dessa forma. Uhum. Alguém mais quer apresentar? Então, para não se sentir impressionados, né? Quem não trouxe, não conseguiu apresentar, eu queria trazer, né, que esses gestos seja nas imagens, né? Então, uma imagem é uma representação que ainda não se condensou, né? É algo que está ali, tem uma condensação, mas ela ainda não se materializou, né?
e que é diferente de um conceito, que um conceito é para todo mundo, cada um pode entender o conceito com o seu tom, com o seu humor, mas o conceito ele é universal, né? Então, você pode moderar, humorar o conceito, mas um conceito é conceito. Morte é morte, suicídio é suicídio, independente, né? Como eu vou dar o tom nisso, é uma coisa. Por isso que eu não pedi um conceito. Aí, quando a gente viu a Catarina e o Joaquim trazerem uma expressão, né? Uma imagem através do verbo, né? Isso é o logos falando, né? Isso é o indivíduo, é o humano, né? Então, quando a gente está se propondo a né? Quando a gente está num diálogo, ou seja, tem dois logos ali, né? E o que a gente encontra num tema como esse é que às vezes não tem um diálogo com quem cometeu ou não cometeu o suicídio, ou que a gente não entende, né? E a gente promover o verbo, a fala, a expressão dialógica, né? Nós na psicoterapia, ou né, nós enquanto psicoterapeutas, psicólogos, né? Nós trabalhamos, a nossa ferramenta é o verbo, né? É o dialógico, né? É um diálogo do paciente com ele mesmo, com essa outra qualidade dele, né? Então a gente tem esse presente, né, que a profissão nos oferece, né? Mas isso é na profissão, né? A gente tem que promover isso como a gente promoveu aqui, ó, no encontro, né? De contribuição, de troca, de espontaneidade, né? De amor, de bem-aventurança para todos nós. Então, essa expressão que o Joaquim colocou e que a Catarina colocou, para nós é a essência também, né? Então, e eu tinha, coincidentemente, trazido um verso para nós aqui, que é bem curtinho, e que eu vou trocar uma palavrinha para tentar deixar ele mais contextualizado no sentido da verdade para a nossa época. É curtinho, Joaquim, se você conseguir, né? O Steiner tem esse verso: interpretam os corações a vida, né? Quando os corações aprendem a ler a palavra, que na vida do homem forma. Quando os corações aprendem a falar a palavra, que no ser do homem forma. Então, interpretam os corações, eu mudei a palavra karma pela palavra vida, que é a mesma coisa, né? Destino, que é a mesma coisa. E o quanto esse ser do homem que se forma, ele fala, né? Quando os corações aprendem a falar a palavra que no ser do homem forma. Ou seja, os sentimentos não expressam, isso forma a gente. Né? Não é só quando os corações aprendem a ler a palavra, que já está na consciência, né? A ler a palavra, que na vida do homem forma. Então, isso que a gente acabou de trabalhar juntos nesses 4 encontros, tem a gente entender a importância da forma. Né? Isso que a gente lida aqui como um ato consumado, né? Seja com a perda de um ser que chegou a esse estágio de forma, né? O quanto a gente conseguiu, né? Com os nossos corações, não é com a nossa cabeça, né? A gente conseguiu interpretar o que esse ser, né? Nesse interior desse indivíduo, né? Conseguiu, ou deu, ou pôde trazer, né? Aprendeu. Quanto que a gente aprendeu a ler a palavra aqui no coração do homem, né? Ou que na vida do homem formou. Tá? É esse mesmo, né, Joaquim? É o coração. Né?
Gente, eu queria agradecer do fundo do coração essa oportunidade de estar com vocês, tá? E caso alguém precise de algum desdobramento desse trabalho que a gente fez, manda mensagem, pode continuar ligando, né? E contem comigo para estar junto. Se estamos junto, né? Vinculado, tá comigo, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, tá? Joaquim, agradeço do coração essa oportunidade que você acabou me proporcionando, né? E obrigado por ter me colocado em contato com essas pessoas, tá bom? Obrigado também, agradeço muito. Tá joia, meu amor. Tchau. Tchau. Então, em nome da Associação Sagres, eu agradeço demais, Helenice, você ter vindo Obrigada, fazer esses Paulo. encontros com a gente. Agradeço todo Uhum. mundo que participou, né? E agora tem tantas pessoas que estão assistindo, inclusive agora, né? Mesmo que não no ao vivo. E então, lembrando que terça-feira que vem tem mais. Um outro assunto, estamos aqui de novo na terça que vem. Beleza. Obrigada, gente. Um abração e tamo junto. Um beijo.